programa de hoje você vai ver: a audiência pública discute plano plurianual e lei orçamentária para o município em 2017. Vereadores repercutem a ocupação das escolas e a PEC 55 em tramitação no Senado. Vereador Maguari cobra melhorias na BR-101. E como estão os trabalhos de revisão do regimento interno da Casa? O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. As ocupações de estudantes em escolas e universidades públicas de todo o país foram o principal tema de debate no plenário da Câmara ontem à tarde. Vereadores têm opiniões diversas sobre o assunto. Para o presidente da Comissão de Educação da Câmara, a PEC, que agora tramita no Senado, vai ajudar a sanear as contas públicas. O Brasil precisa ganhar novamente a confiança internacional. É nesse contexto que vem a PEC 241 para limitar os gastos governamentais para os próximos 10 anos. Medida necessária, mas não suficiente. Não é suficiente, mas é absolutamente necessária. Precisaremos, inclusive, de outras reformas, notadamente reformas da Previdência, para que a economia do Brasil volte a seu estágio de normalidade, inclusive fazendo com que o mundo recupere a confiança no Brasil. As agências de classificação de risco, elas venham novamente a conceder ao Brasil o grau de investimento, e isso resultando no novo ciclo virtuoso da nossa economia. André Regis criticou ainda a ocupação das escolas e disse que o movimento prejudica milhares de alunos, além de gerar violência. Ocupações extremamente irresponsáveis, ocupações que têm feito com que milhares de famílias no Brasil tenham o seu cotidiano atrapalhado e as crianças tenham o direito fundamental à escola prejudicado. Que direito tem alguém de fechar uma escola ocupando violentamente em nome de uma discussão de uma plataforma que está sendo negociada no Congresso Nacional? As ocupações, elas trazem atraso, elas trazem sofrimento, elas trazem, inclusive, prejuízos que são prejuízos incontornáveis. Inclusive, não apenas as ocupações nas escolas, as ocupações nas ruas, nas estradas, irresponsáveis que, por meia dúzia de pessoas, fecham uma estrada, impedindo, inclusive, que uma ambulância chegue a um hospital. Uma ambulância que pode estar carregando uma pessoa que está entre a vida e a morte. Questão de uma fração, 1 minuto, 2 minutos podem salvar uma vida, e a pessoa está preso numa BR em decorrência da irresponsabilidade daqueles que não pensam no bem comum e sim apenas da manutenção dos seus privilégios. Mas o vereador Jurandir Liberal saiu em defesa dos estudantes, que hoje ocupam centenas de escolas públicas no país. É que os estudantes, de forma extremamente consciente, ocuparam as escolas, e aí a gente assistiu uma jovem de 16 anos dar uma aula de cidadania, que foi algo fantástico, a Ana Cláudia. E assiste também os coxinhas que foram para a rua, condenando a corrupção, comprando o Enem. Comprando o Enem. Está lá a menina bonitinha, que estava nas passeatas dos coxinhas, está agora comprando a prova do Enem. Aí fala de corrupção e age dessa maneira. Aí eu fico sem entender, ou começo a entender outras coisas, que esse pessoal não queria combater a corrupção, queria continuar na mamata, queria continuar dirigindo o país para poucos,
e prejudicando a grande massa da população. Vossa Excelência diz que é violência a invasão, a ocupação das escolas pelas crianças e pela juventude. Vossa Excelência precisava ouvir o discurso da estudante de 16 anos que deu uma aula de cidadania. Jurandir Liberal, que é contrário à PEC, disse ainda que a proposta de emenda do atual governo não seria aprovada nas urnas pela população. Essa PEC foi apresentada pelo governo golpista de Temer, que jamais um presidente da República tivesse apresentado essa proposta no debate junto à sociedade, jamais seria eleito. Então, é uma PEC que apresenta por alguém que não teve essa votação do popular para poder discutir esse tema. E eu quero destacar, eu pedi a atenção dos nobres vereadores que pudessem aprofundar o debate sobre essa matéria, porque ela atinge exatamente a população mais necessitada do Brasil, ou seja, aqueles que precisam da saúde, que precisam da educação, onde as verbas serão reduzidas nessa área, posto que o governo só vai poder gastar aquilo que for correspondente à inflação do ano anterior. Nesse sentido, os primeiros que serão prejudicados são aqueles ligados à Previdência. Depois vem os servidores públicos, que não terão reajuste salarial, vão ser congelados por 20 anos, uma vez que toda a observação ela volta. Primeiro, a Previdência ele não pode reduzir. Consequentemente, no bolo dos gastos, vai atingir exatamente o servidor público. E, consequentemente, não vai ter novos concursos e aqueles que precisam do serviço público serão os mais prejudicados. Para o vereador Jairo Brito, a PEC 55 vai acabar com a saúde e com a educação do país. Você está defendendo o congelamento das despesas de educação e de saúde durante 20 anos. Isso é um absurdo. O que tem hoje, daqui a 20 anos, o que está gastando hoje vai ser o que vai ser gasto há 20 anos posteriormente. O resto é suplementar com a inflação. Educação e saúde precisa de investimento muito além da inflação. Esse que é o grande problema. Vai acabar com a saúde e vai acabar com a educação do Brasil. Também contrário à proposta, o vereador Luiz Eustáquio disse que a medida tirará direitos dos trabalhadores. Quem está pagando o pato é do servidor público, a saúde vai pagar o pato, então as pessoas mais pobres, porque quem tem dinheiro não paga o pato. Quem tem dinheiro não paga o pato na educação, na falta de investimento na educação, como sempre, nunca pagaram o pato. Inclusive, muitos deles não estudam nem no Brasil, saem logo rapidamente para estudar em outros lugares. Então, esses não vão pagar o pato jamais. Quem paga o pato são os servidores públicos, tendo congelado seus salários. Então, nós estamos diante de um desafio muito grande. A gente não pode entender, olhar para essa PEC, você sabe que essa PEC, hoje, 55 no Senado, ela veio realmente para tirar direito de trabalhadores, direito da sociedade. Um governo ilegítimo, que não teve voto, que está fazendo algo que nunca nenhum governante tentou fazer, mexer na CLT. Ele quer mexer na CLT, fazer uma reforma da Previdência radical, congelar, se fala, não, a educação é o crescimento do Brasil, aí você congela o investimento. Ah, não, mas se o governo quiser, ele pode investir até mais. Mas se ele pode investir até mais, por que ele está querendo tirar o mínimo? Se liberar do mínimo.
Se o governo quiser, ele pode investir até mais na saúde. E por que ele precisa se liberar do mínimo se ele quer investir mais? Não. O que está posto na questão da saúde, a gente sabe. O que está posto é querer fazer, é reeditar a indigência. O SUS vai ser praticamente um indigente de antigamente, porque agora eles querem fazer o plano de saúde popular, que era o INSS antigamente. Quem tinha INSS, eu sou funcionário do INSS, era INPS. Então, você que tinha INPS, você tinha um tratamento na saúde. Quem não tinha INPS era indigente, mas agora não vai ser mais indigente, vai ser o popular e o SUS. Mas o SUS sem recursos, um SUS muito mais fraco. Então, quem está pagando o preço é da metade, vereador Almir Fernandes, é da metade da pirâmide para baixo. A antiga PEC 241 agora tramita no Senado como PEC 55. Ela é conhecida como a PEC do teto dos gastos, porque limita por 20 anos os gastos e investimentos do governo federal. Eles só poderão aumentar de acordo com a inflação do ano anterior. A proposta prevê também a possibilidade de revisão depois de 10 anos em vigor. Amaro Cipriano Maguari voltou a cobrar do secretário das cidades mais investimentos na BR-101. A via precisa de reparos na altura de bairros como Guabiraba, Engenho do Meio e Dois Irmãos. E a gente vê que o secretário das cidades tem que ter os olhos mais abertos, mais atenção, mais responsabilidade e investir um pouco mais na BR-101. Muita cratera, muito buraco, risco para todo lado, acidentes com motoqueiro, com motorista, com animais. E essa via está danificada desde o Imbura, Barro, Jardim São Paulo, Engenho do Meio, Detran, Dois Irmãos, Guabiraba. Toda essa região, a BR-101, está faltando manutenção. Faço um apelo ao secretário das cidades, se o governo do Estado também estiver inserido em questão de liberação de verbas, que também tem uma melhor atenção pela BR-101, é uma reivindicação de todos que residem naquelas periferias, reivindicando melhorias em todo o trajeto da BR-101, que corta a cidade do Recife. E outro assunto, meus amigos vereadores e vereadoras, é que se aproxima também a questão do inverno e os canais da nossa cidade estão precisando de manutenção. Lá em Jardim São Paulo tem 9 canais, em todo o Recife tem 66 canais, e eu já faço um apelo à Prefeitura da cidade do Recife que comece a programação da limpeza de canais em toda a nossa cidade. Outro assunto também importante é a questão de sinalização da CTTU. Nós temos vias em nossa cidade que tem placa de lombada e a lombada não existe. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vejo o contrário, às vezes eu vejo uma lombada e falta a sinalização da lombada. Mas lá em Jardim São Paulo tem uma placa lombada, mas a lombada não existe. E houve vários acidentes na rua Leobina Pereira com a Leandro Barreto. É um cruzamento que causa perigo e já houve vários acidentes, até óbito. E a gente fez ofício, requerimento, solicitação, reunião com a CTTU e até o momento não foi atendido a questão da sinalização da Leobina Pereira com a rua Leandro Barreto em Jardim São Paulo. É mais um apelo que eu faço ao diretor da CTTU, digo melhor, a diretora, né, a doutora Tassiana Ferreira, que ela tome providência com urgência para evitar os acidentes que ocorrem lá em Jardim São Paulo, nas ruas Leobina Pereira e a rua Leandro Barreto. É importante cuidar da sinalização, cuidar das vias para evitar acidentes. Os projetos do Executivo com o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária para 2017 estão em tramitação na Câmara e foram discutidos durante uma audiência pública ontem pela manhã.
O encontro foi no plenarinho. A audiência pública foi presidida pelo vereador Marco Aurélio, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, e contou com a participação dos vereadores Carlos Gueiros e Eurico Freire. Os parlamentares receberam no plenarinho da Câmara o secretário municipal de Planejamento, Alexandre Rebelo, para discutir 2 dos mais importantes projetos de lei do Poder Executivo enviados ao Legislativo Municipal. O primeiro é a revisão do PPA, Plano Plurianual, o planejamento público e estratégia orçamentária para um período de 4 anos. O atual vai até 2017 e precisa ser revisto e ajustado anualmente. O segundo é a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é o detalhamento do que está no PPA, uma estimativa de receita e de despesa que serve de limite para os gastos da Prefeitura. A LOA para o ano que vem estima uma arrecadação de 5.993 bilhões de reais, um aumento de 6% com relação ao orçamento deste ano. Ela prevê, em média, uma expectativa de ampliação da receita em torno de 6%. Em relação ao que se espera ter em 2016. Isso basicamente repõe a inflação, né, e um crescimento quase nulo do PIB. Né, mas ainda assim aponta para ser um ano restritivo, né, um ano de muita dificuldade financeira ainda e que a gente espera poder enfrentar da melhor forma possível. Os setores sofreram mais cortes, mais restrições? Não, a gente, a partir da estimativa de receita, você faz a separação pelas grandes despesas da Prefeitura, basicamente pessoal, pagamento da dívida, o custeio da máquina pública e, por fim, investimento. Então, esses foram os 4 grandes grupos de despesas e foram todos contemplados no orçamento. Na Câmara, o projeto da LOA recebeu 92 emendas dos vereadores e o PPA 20. Essas emendas serão analisadas uma a uma na Comissão de Finanças e Orçamento, que no final vai elaborar um parecer para ser votado em plenário. O presidente da comissão, vereador Marco Aurélio, afirmou que os 2 projetos devem ser votados no próximo dia 28. Foram muitas emendas ao todo, entre LOA e PPA são 112 emendas. Nós estamos analisando para que a gente marque uma reunião de comissão e aí onde nós vamos apresentar o resultado, aquelas que serão aprovadas ou rejeitadas, com as suas devidas explicações. E no dia 28 de novembro, uma segunda-feira, nós estaremos então colocando em votação no plenário. A comissão criada para revisar o regimento interno da Câmara realizou mais uma reunião ontem à tarde. Os detalhes com Catarina Ramalho. A 4ª reunião da comissão especial teve a presença de 5 dos 7 membros. O presidente Carlos Gueiros e os vereadores Jaime Asfora, Gilberto Alves, Aerto Luna e Eurico Freire começaram a analisar o artigo 52 e terminaram no artigo 65. Foram 13 artigos e uma emenda. Nesse encontro, a comissão decidiu que a cada 50 capítulos ou artigos discutidos, eles serão disponibilizados para todos os vereadores. A cada 50 artigos que já estiverem consensuais, nós já vamos disponibilizar a cada vereador para que eles já tomem conhecimento daquilo que foi produzido, ou seja, a cada 50 artigos do relatório final desta comissão já vai saindo antes. Então essa é uma forma de a gente agilizar. Utiliza a votação também em plenário? Sim, porque depois disso vai a votação em plenário. O que nós queremos é que eles conheçam, não é, todo o teor antes de chegar em plenário, para que tenham maiores condições de votar. Também participaram da reunião os vereadores Aline Mariano, Davi Muniz, Wilton Brito, Rogério De Luca, o diretor do Departamento Legislativo da Casa, o secretário de Coordenação Geral da Câmara, consultores jurídicos e legislativos e assessores parlamentares. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!